3, 2, 1. Ué, 1. Tá bom. Inúmeras foram as séries que fizeram parte da infância das crianças que cresceram entre os anos 90 e 2000. Certamente, esta não é das mais conhecidas, mas eu lembro-me bastante bem de a ver e de gostar muito, e achei que seria um bom arranque para estas viagens nostálgicas, até porque elas talvez estejam escondidas no fundo da tua mente e tu nem saibas. Eu sou o Oliveira e este é o Caverna Pop, o espaço onde vais poder recordar, discutir e ficar a par das novidades do entretenimento pop. Se te parece interessante, convido desde já a subscreveres o canal para poderes ficar a par do lançamento de novos vídeos. É grátis. Hoje vamos ao baú desenterrar Snobs. Snobs é uma série infantil-juvenil australiana produzida pela Southern Star Group. Foi exibida pela primeira vez em setembro de 2003 no canal australiano Nine Network e, sensivelmente um ano e meio depois, estreou na SIC. Passava nas manhãs, como era comum nas séries infantis, e repetiu algumas vezes, como também era comum. Em 2011 voltou a ser exibida, mas desta vez na SIC-K. A sua abertura era assim. A narrativa foca-se numa amizade improvável entre duas crianças de mundos diferentes, mas há mais a considerar do que isto. A série passa-se numa vila ficcional chamada Eden Beach. Lá, os habitantes vivem tranquilamente até à chegada de um grupo de nómadas que se instala na cidade com caravanas. Lá, os habitantes vivem tranquilamente até que um dia um grupo de nómadas instala-se num acampamento com tendas e caravanas, uma realidade completamente diferente daquilo a que os habitantes estão habituados. É logo a partir deste momento que a resistência e o desagrado dos habitantes de Eden Beach para com esta situação começa, batizando até os recém-chegados de Ferals, que em português seria algo como selvagens. Uma das particularidades mais interessantes desta série foi que me fez perceber que já nesta altura se começavam a abordar temas como a xenofobia, a desigualdade e o preconceito, que são bastante atuais hoje em dia, mas que na altura eu achava que ainda não se falava assim tanto. Podemos então considerar que a série é composta por três fatores narrativos: a amizade das duas crianças, as peripécias das crianças em cada episódio e as inúmeras tentativas de cada uma das comunidades para incomodar a outra, com especial força dos habitantes locais que são supostamente os civilizados. Mas como já disse, a narrativa principal dá-se em torno de uma amizade improvável entre Marian, o menino do acampamento e responsável pelo cão Snobs, e Abby, uma menina rica de Eden Beach. Ao maior estilo Romeu e Julieta, eles vão resistir a todos os obstáculos para manterem a sua amizade. Para os apoiar estão dois amigos de Marian, também pertencentes ao acampamento. Spike, um rapaz trapalhão mas com muita esperteza para pregar partidas e para conseguir o que quer, e Pia, uma menina que só se quer sentir normal e ter a oportunidade de estudar na escola que tanto adora. O grau de parentesco destes três amigos não fica muito claro ao longo da série, mas tendo em conta que Marian e Pia têm o mesmo apelido, talvez sejam primos. Não parece que sejam irmãos porque o único irmão que realmente apresentam a Marian é Banjo, um rapaz surdo que acaba por ter bastante relevância no fim da série. Mas já lá vamos. Além destes dois amigos, a avó de Abby também não mostra qualquer resistência à relação deles, estranhamente, mas só ficamos a saber porquê no último episódio. A família de Marian também nunca se opõe propriamente àquela amizade. Simplesmente lhe pedem que se afaste de Abby para não criar problemas com a sua mãe. Mãe essa que é a principal resistente à estadia daquelas pessoas naquela vila e à interação da sua filha com eles. Outras das principais resistentes a esta relação são Brooke, a ex-melhor amiga manienta de Abby que acaba por se chatear com ela nos primeiros episódios, a mãe de Brooke e os bullies Sam e Ryan, os dois antagonistas que passam a série toda a tentar fazer a vida negra ao grupo de amigos principal e às pessoas do acampamento em geral. Ainda assim, na maioria dos episódios, as coisas acabam por lhes sair ao lado, sendo que as consequências ao serem descobertas e a reação das pessoas não parecem ser tão severas como seriam se tivesse sido Spike ou Marian a causarem estragos. Paying for it, haven't we, Sam? Yeah,
Here we have. There's plenty more to do once you've finished here. De forma geral, todos os habitantes são contra os membros do acampamento. Só escapam, além da avó de Abby, que já referi, o polícia da vila, que tenta sempre ser justo para ambas as partes, a professora da escola, que se tenta manter imparcial mas demonstra constantemente compaixão pelos miúdos do acampamento, o diretor da escola, que é bastante neutro contra o assunto, e o irmão de Abby, que é uma personagem neutra no geral e só pensa em si próprio, fazendo de tudo para sair a ganhar de qualquer situação. Já recordámos praticamente todas as personagens, mas falta falar naquela que dá o nome à série. Snobs, segundo a minha pesquisa no Google, é um cão da raça Carrea Leones. Especialistas em cães estejam à vontade para me corrigir. Uma das raças conhecidas por ter ótimos cães pastores. Desde cedo que fazem questão de nos mostrar que Snobs não é um cão comum e que a sua inteligência é acima da média. Como quando salva um cavalo logo no primeiro episódio. Ou quando salva Marion e Abby amarrando uma corda à volta de um pilar para eles poderem sair de um buraco. Alright, he's tied it off. Snobs didn't. A person did. Just go! By big words. See? That's where Snobs tied off the rope. No entanto, rapidamente também nos dão a conhecer que Snobs tem tanto inteligente como de indisciplinado, agravando alguns dos principais problemas de vários episódios. Muitas vezes, Snobs parece obedecer mais a outras pessoas do que ao próprio Marion, ou então a ninguém. E sempre que há um conflito ou uma discussão com alguém que ele não gosta, ele resolve as coisas com o seu special move. Mijadela canina. Quanto à estrutura da série, ela não é propriamente linear. Ou seja, não é como uma telenovela em que cada episódio parte do fio condutor do anterior e que não se pode perder um. Aqui pode haver uma referência ou uma menção a algum dos episódios anteriores, mas os episódios são bastante independentes. Eu acho que se tivesse saltado vários deles não teria perdido nada em relação à história. De destacar estão algum overacting e alguns efeitos experimentais típicos daquela época, como por exemplo as transições de cena, que são muito engraçadas de ver hoje em dia. O seguimento dos episódios é quase sempre o mesmo. Começa com alguma atrapalhada ou ideia nova de algum dos miúdos, há o desenvolvimento, a resolução dos problemas com os bullies quase sempre a serem apanhados e a saírem-se mal, e no final dos episódios há quase sempre um momento de risota e de brincadeira. Clássico fim de episódio de uma série daquela altura. Oh, that's disgusting. Man, I'm gonna have to clean that off. You filthy mongrel. É claro que não podemos falar deste tipo de séries sem mencionar o trabalho de dobragem. Eu reassisti na versão original no YouTube sem legendas. E tive um período de adaptação um bocadinho mais lento que o comum porque a série é australiana. E caso não saibam, o australiano tem sotaque. E não é dos mais perceptíveis do mundo. Mas como talvez saibam, as versões dobradas são muito difíceis de encontrar e devem estar perdidas no limbo dos arquivos dos canais. Segundo a Wikipédia e a Wikidobragens, a dobragem foi feita nos estúdios Som Norte, dirigida por Jorge Paupério e contava com vozes como Alexandra Gabriel, Isabel Queiroz, Zélia Santos, Daniel Costa, Ruth Pimenta, Daniel Almeida, Marta Melo e Clara Nogueira. Apesar da dificuldade, é possível encontrar alguns dos episódios na nossa língua, cordialidade do site da Sapo e do canal de YouTube da própria Som Norte. Olha, vem aí alguém que queres ver. Abby! E o Velvet? Estão mesmo a chegar. Estão? Anda daí, Snobs! Vale ainda salientar o guarda-roupa e ambientes. Na minha opinião, estão muito bem conseguidos e ajudam a criar uma imersão e contraste entre quem mora na vila e quem mora no acampamento. Além disso, considero que conseguiram representar muito bem a personalidade muitas vezes caótica de uma criança. Chateiam-se por tudo e por nada e depois voltam a falar, chateiam-se por coisas mínimas, e a parte mais engraçada, já sabem que o dinheiro é importante, mas talvez não saibam o real valor dele. Em vários momentos da série, algum dos miúdos sugere uma aposta por valores como $5, por exemplo, e trata aquilo como se fosse uma questão de vida ou de morte. E talvez estejas a pensar, mas isso é porque eles não têm dinheiro. Certo, quem mora no acampamento não tem. Mas isto acontece principalmente com o irmão de Abby e com os dois bullies, todos moradores da cidade. Em quase todos os episódios desde que aparece, o irmão de Abby tenta extorquir dinheiro a toda a gente, mesmo que isso ponha os outros em apuros.
sempre com quantias entre os 5 e os 15 dólares. Faz-me lembrar a minha própria infância quando eu achava que estava rico por ter 100 euros. Hoje em dia choro por só ter isso. Questões monetárias à parte, devo dizer que foi muito giro recordar Snobs e perceber que ainda me lembrava de tantos momentos de alguns episódios mesmo ao fim de tantos anos. No entanto, nem tudo são rosas. Eu já não tenho a mesma idade que tinha e hoje em dia, como adulto, já não sou o público-alvo desta série. Houve momentos mais aborrecidos que me tiraram a imersão e que foram já um pouco difíceis de digerir. No entanto, considero que ainda hoje seria uma excelente série para entreter os mais novos e lhes transmitir alguns bons valores importantes, mesmo com momentos completamente sem sentido como este. Como é que os miúdos estão a conduzir um barco? Antes da última parte do vídeo, em que vos vou mostrar como estão os atores principais atualmente e qual foi o seu último trabalho, pensei ser interessante para estes vídeos de recordação trazer um resumo do primeiro e do último episódio. Isto porque eu raramente me lembro principalmente como é que estas séries antigas terminavam. Tendo em conta que repetiam tanto e que às vezes não eram transmitidos de seguida, muitas vezes eu não sabia qual é que era o último episódio. Por isso, talvez seja interessante percebermos como é que as coisas acabaram. No primeiro episódio temos a chegada de Marion e a sua família e o seu primeiro contacto com os habitantes de Eden Beach. Mesmo perante a boa vontade do pai de Marion em ajudar Brooke e do Snobs conseguir salvar o seu cavalo que estava a fugir, qual super cão, eles não são bem-vindos ali. Os moradores da cidade estranham a aparência e a postura daquelas pessoas e dão-se logo os primeiros desentendimentos entre os dois grupos. Somos também apresentados aos dois bullies que fazem a primeira de muitas ameaças a Marion. Snobs agrava tudo ao comer o bolo de aniversário de Brooke e instala-se a confusão e o confronto. Mas para surpresa de todos, a avó de Abby interrompe aquele conflito todo e revela que foi ela que convidou aquelas pessoas, pois o terreno é dela, que herdou do marido. Todos ficam em choque. Já mais longe do jardim, os bullies perseguem Marion, que acaba por cair de um precipício para o mar de uma praia. Abby acaba por salvá-lo, pedindo uma prancha emprestada a um rapaz que fazia surf e conquista um pouco mais da confiança de Snobs. Marion agradece e parece ser o fim de uma grande e improvável amizade. Já no último episódio, é o último dia de aulas e todos contam os segundos para o fim da última aula. Ao saírem, analisam as suas notas. As de Spike e Marion são terríveis. Spike tem a nota mínima a tudo. Em contraste, Abby tem a nota máxima a tudo. Também ficamos a saber que Snobs vai ser papá, com Princess, a cadela do tio de Brooke, para seu desagrado. E temos por fim o maior plot twist da série. Ao encontrar Banjo a andar sozinho, o irmão mais surdo e novo de Marion, com risco de ser atropelado por não ouvir os carros, como quase acontece em alguns dos episódios, a avó de Abby pega nele e leva-o até ao acampamento. Ao chegar lá, volta a confrontar os pais do miúdo com a possibilidade de uma operação auditiva, que chegou a ser ponderada em episódios anteriores. Marion, Abby e Spike escutam tudo escondidos. Quando questionada o que tem ela a ver com a vida do miúdo, Banjo, ela revela que ele é do seu sangue. Revela que Kizzy é sua irmã, o que faz do pai de Marion o seu sobrinho e primo de Rachel, a mãe de Abby. Por sua vez, Banjo e Marion são seus sobrinhos netos, o que faz de Marion e Abby primos em segundo grau. A avó de Abby explica que eles acamparam ali todos há 50 anos. Ela gostou tanto da vila que quis ficar, ao contrário de Kizzy que se foi embora. Então ela quer que Banjo fique com ela. Brooke agora sente repugna de Abby e da sua família. Rachel fica revoltada, mas a sua mãe explica que Feral é só uma palavra. São todos humanos. Por fim, eles desmontam finalmente o acampamento e decidem deixar Eden Beach, pois não gostam de ficar muito tempo no mesmo local. Marion decide ficar em casa da avó de Abby, agora a sua tia-avó, com Banjo e a sua mãe. Não quer partir devido à nova família de Snobs, mas também por causa de Abby, claro. Spike questiona a decisão e fica triste. Mas os dois amigos acabam mesmo por se separar. Na despedida, os bullies trocam bocas com Spike na janela do carro, mas ao olharem para o lado veem Marion e ficam confusos. Em tom de provocação, ele diz que não podia ir embora e ia deixá-los ganhar. A série termina com Abby e Marion a brincarem com Snobs na praia. É um final que não parece bem um final e que cheira muito a continuação, que eu acho que chegou a ser ponderada, mas não aconteceu. Passemos então à descoberta de quem são os atores e de como estão eles agora ou do último trabalho que fizeram. Pelo menos os principais e dos quais seja possível encontrar informação. Comecemos com Marion, interpretado por Ross Perelli. Não há muita informação sobre ele. Tem atualmente, quando gravo este vídeo, 32 anos
e segundo o IMDb, a sua última participação foi numa espécie de telenovela australiana chamada Home and Away. Foi iniciada em 1988 e está a ser transmitida até aos dias de hoje na Austrália. Não há muitas imagens sobre ele, mas aparentemente participou no Fator X da Austrália. O máximo que consegui encontrar foram estas imagens de péssima qualidade. Há mesmo muita pouca informação sobre ele, mas cá está ele na série Home and Away. Passemos para Abby, interpretada por Indiana Evans. Apesar de aparentemente se ter mantido no mundo da representação, ela nunca tem papéis de destaque, ficando maioritariamente com papéis secundários ou até mesmo de figurante. Tem cerca de 33 anos e o seu trabalho mais recente foi em Thor Love and Thunder, ainda que como figurante, lá está. Ela interpreta uma das Zeusettes, acompanhante de Zeus, que acho que se pode considerar figurante porque não tem qualquer relevância para o filme. Passemos para Spike, que é interpretado por Ed Sheeran. Estou a brincar. Spike, que é interpretado por Matthew Waters. Segundo o IMDb, também se manteve parcialmente no mundo da atuação. O seu último trabalho foi na minissérie australiana Australian Wars 2022, como personagem terciária ou figurante, eu acho. Atualmente tem 31 anos e está mais ou menos com esta aparência. De seguida temos Pia, interpretada por Ella Roberts. Segundo o IMDb, o seu último trabalho foi o papel principal do filme Submerge, 2011. No entanto, segundo a minha pesquisa, o mundo da atuação ficou para segundo plano e onde parece ter mais atividade é no ramo musical, com várias músicas lançadas e até um álbum recente lançado em 2022. Parece ser uma grande estrela da música australiana. Tem 32 anos e agora sim, com certezas, isto é como ela está atualmente. Passemos para Brooke, interpretada por Brooke. Brooke Callaghan. Callaghan? Brooke Callaghan. Como a maioria, ela também não parece ter conseguido ou desejado manter a sua carreira como atriz, sendo que o seu último papel foi na série Rake, de 2014, tendo aparecido em apenas um episódio como uma personagem de muito pouca relevância. Tem 34 anos e esta é que parece ser a foto mais recente que consigo encontrar. Estamos quase a terminar e temos agora Sam, interpretado por Miles Sento? Parece que foi um dos únicos que conseguiu dar cartas no mundo da atuação, tendo participações em produções relativamente recentes, sendo a mais recente uma espécie de filme interativo na Netflix 2022 chamada Immortality. Tem 31 anos e há de estar mais ou menos assim. Por fim temos Gwen, a avó de Abby, interpretada por Melissa Jaffer. De longe com a carreira mais sólida de todo este elenco. O seu último trabalho foi no filme 3000 Years of Longing, de 2022. A sua participação mais surpreendente, na minha opinião, foi em Mad Max Fury Road. Cá está ela. Atualmente tem 87 anos e estará assim. Esta foi a viagem nostálgica até à série Snobs. E então, lembravas-te dela? Costumavas assisti-la? Conta-me tudo através da secção dos comentários. Espero que tenhas gostado de a recordar. Se sim, peço que deixes o teu like para que eu consiga avaliar se o vídeo tem uma boa aceitação ou não e perceber o que posso melhorar. Eu sou o Oliveira, acabaste de ver a rubrica do baú no canal Caverna Pop e eu conto ver-te no próximo vídeo. Tchau!